não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Você está bem, gente? Que coisa boa. Estamos em um culto onde a palavra do Senhor já está sendo ministrada, né? Desde o momento das canções. E você que está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. Amém? Você que está nos assistindo aí também, pegue sua Bíblia, pegue aí o seu caderninho de anotação. Vamos desfrutar agora um pouco mais da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Ajude ela a sentar, por favor. Glória a Deus. Deus é bom. Então, gente, quando pensamos sobre oferecer algo ao Senhor, analisando, né, no decorrer desses anos, conhecendo um pouco os bastidores de igreja, da vida cristã, enfim, de alguns irmãos e irmãs, eu tenho a ligeira sensação de que, se não tivermos cuidado, iremos entrar em algo mecânico e achar que tudo que temos, tudo que oferecemos ao Senhor, o Senhor está recebendo. Mas será que Deus recebe tudo o que nós estamos oferecendo para Ele? Será que o Senhor, Ele está recebendo tudo que nós oferecemos para Ele? Eu vou ver com você alguns textos da palavra de Deus, onde vai trazer algum equilíbrio em relação a isso. Porque, irmãos, de fato, na nossa caminhada cristã, se você não cuidar, você vai entrar em um ritmo automático, em um ritmo mecânico, e você pode estar achando que Deus está recebendo o seu trabalho, o seu serviço, sua oferta, o seu dízimo, o seu culto, o seu louvor. Mas nós vamos entender pela palavra que existem ofertas e existem coisas que oferecemos ao Senhor, que o Senhor não recebe. Amém, gente? Mesmo que seja uma coisa boa. E eu quero começar lendo com você lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 22. Aqui é um texto onde Davi ele está passando por um ataque, né? Ele está passando por dias difíceis. Existe um juízo acontecendo aqui para o povo de Israel.
E Davi, diante desse povo como líder, ele fica meio que sem saber o que fazer. E o profeta chega a ele e dá para ele 3 opções, né? E ele escolhe uma das opções que para ele seria o menos pior, né? Uma das opções era ele ser entregue na mão dos inimigos. Outra opção era ele ser entregue na mão de Deus, né? E ele sabia que Deus iria corrigir por causa das suas falhas cometidas, mas ele também conhecia o caráter de Deus. Ele falou, rapaz, eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, né? Por mais que eu tenha que lidar com as consequências dos meus erros, eu prefiro estar nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? E ali ele começa a desejar oferecer algo para o Senhor. E lá no versículo 22 diz assim, disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então Davi, ele chega a Ornã, que era o dono daquela terra, e ele pede aquela terra de Ornã. E ele fala assim, olha, eu quero comprar essa terra e pagar a ela o seu devido valor. Eu não quero pegar emprestado, eu não quero receber de graça essa oferta, mas eu quero pagar, mas não pagar na promoção. Eu não quero desconto, eu quero pagar exatamente o valor que ela vale. Amém, irmãos? Versículo 23 diz, então disse Ornã a Davi, tome-a, ó rei. Né? Tome-a, né? Capaz, né? Você é o rei. Tome essa terra, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Eu fico pensando. Alguns de nós, numa situação como essa, iria dar glória a Deus. Olha só, Deus está agindo. Né? Deus está nos abençoando, Deus está usando fulano de tal para abençoar a minha vida. Eu acredito que alguns de nós iríamos vibrar se o Ornã estivesse diante de nós. Não, você não precisa gastar nada, você não precisa pegar da sua prata, do seu ouro, eu vou te dar a terra de graça, eu vou te dar tudo que você precisar, você não precisa se mexer. Tudo é seu, de graça. Porém, olha a consciência de Davi, no versículo 24 ele diz, tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Amém, irmão? Você está comigo? Davi falou assim, eu não vou oferecer ao Senhor nada que não tenha um custo para mim. Eu não vou dar nada ao Senhor que não seja algo sacrificial da minha parte fazer aquilo. Amém, irmãos? E se formos buscar no nosso histórico, né? E tentar lembrar quando foi a última vez que oferecemos ao Senhor. E quando eu digo oferecer, irmãos, eu não estou falando somente de dinheiro, de oferta, de dízimo, não. Às vezes é o seu próprio culto ao Senhor. Às vezes é a sua própria adoração, o seu próprio congregar. Amém, irmãos? Às vezes são a sua própria oração, enfim. Não pense apenas em um aspecto, mas em tudo. Quando foi a última vez que oferecemos algo que nos custou para o Senhor? E Davi, ele não quis aquela oferta de Ornã, pelo contrário, eu vou comprar, eu vou pagar por ela o valor devido, porque eu não oferecerei holocausto que não me custe nada. Versículo 25 diz, Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Irmão, ele mexeu no bolso. Ele precisou pegar lá um recurso considerável, 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Irmãos, Deus só vai responder quando estamos oferecendo algo que nos custa.
Tem pessoas que estão querendo a resposta de Deus. Tem pessoas que estão querendo o agir de Deus na sua vida. Tem pessoas que estão até declarando pela fé algumas coisas chegarem na vida deles. Mas, irmãos, primeiro precisamos tocar o coração de Deus. Amém. Ele está dizendo que ele invocou o Senhor depois de ter feito tudo aquilo, o qual o Senhor respondeu com fogo. Deus tem respondido você, meu querido? Só pensa sobre essas perguntas aí. Você tem tido resposta da parte de Deus nas demandas da sua vida? Se não estiver, irmãos, comece a consultar como tem sido a tua entrega ao Senhor. Posso ouvir um amém? Só de vez em quando. Lá em 1 Crônicas, esse mesmo Davi, indo agora para o capítulo, voltando agora para o capítulo 11, estávamos lá no capítulo 21 de 1 Crônicas. Agora vamos para capítulo 11 de 1 Crônicas. Vamos ler a partir do versículo 17. Aqui a Bíblia vai falar sobre esse mesmo homem, esse mesmo rei, Davi. Quando ele pensa alto e demonstra desejar um pouco de água que está no terreno dos inimigos. Amém, irmãos? Os seus valentes, aqueles homens que estavam lutando com Davi, que estavam pegando junto com Davi, ouviu o seu rei falando, olha, eu quero tanto tomar uma água daquela. Eles se movimentaram, foram até onde a água estava, trouxeram a água, mas veja qual foi a postura que Davi teve. Versículo 17 diz assim, suspirou Davi e disse, ou seja, pensou alto, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, que era o acampamento dos inimigos, e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Libação é oferta. Ele derramou aquela água como oferta ao Senhor. Porque ele entendeu que, longe de mim, ó meu Deus, versículo 19, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Nesse texto relata várias outras coisas que os valentes fizeram, mas aqui foi uma das. A coragem, a ousadia, né? A honra, a submissão, a gratidão pelo rei Davi fizeram eles ir até o terreno do inimigo, arriscar sua própria vida e trazer a água. Aquela água não valia mais somente água, mas valia preço de sangue. Amém, irmãos? E quando Davi se deparou com aquilo, ele não tomou para si. Pelo contrário, ele falou, rapaz, não, eu não posso tomar essa água. Antes eu vou oferecer como oferta, libação ao Senhor. Isso nos mostra que Davi sabia oferecer as coisas ao Senhor. Amém, irmãos? Aquilo que Davi percebia que tinha valor era exatamente por ali onde as entregas dele fluía. Você não vai ver Davi oferecendo nada por nada. Você não vai ver Davi tendo uma atitude mesquinha de oferecer qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é à toa que esse homem se destaca, irmãos. Amém? E eu quero te lembrar, ele é comedor de feijão, arroz, igual ele era, igual eu e você somos. Não tem nada que diferencia ele de nós. Pelo contrário, se tem é para o nosso lado. Porque hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém, irmãos? Temos o próprio Deus na pessoa do seu Espírito morando em nós. Estamos em uma aliança superior, em uma nova aliança. Então, se tem algo a mais, é para o nosso lado, não para o lado dele. Mas você percebe os traços do caráter de Davi quando se trata daquilo que se oferece ao Senhor? Como estamos oferecendo, irmãos, a nossa vida ao Senhor? Como estamos oferecendo o nosso culto ao Senhor? Como estamos oferecendo os nossos dias ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Chegando lá em Gênesis, volta lá para Gênesis. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ver aqui nesse texto a primeira oferta dada pelo homem na face da terra. Em momento algum, se você pegar de Gênesis capítulo 1, 2
e 3, você não vai ver nenhuma oferta dada pelo homem. Amém, irmãos? Nós temos uma referência no capítulo 3 de Gênesis, logo após Adão e Eva terem desobedecido e comido do fruto que Deus havia dito para não comer, e a desobediência deles trouxeram resultados horríveis, não só para eles, mas para toda a raça humana, graças a Deus por Jesus que já resolveu essa situação. Amém, irmãos? Mas, por causa dessa desobediência, eles ficaram com medo e com vergonha de Deus. Deus, toda findada tarde, aparecia no jardim para conversar, ter comunhão com o homem. E depois que o homem desobedeceu, depois que o homem pecou, o pecado o pecado trouxe o medo. Amém, irmãos? O pecado trouxe a vergonha. Agora o homem que não ligava a estar nu no jardim junto com a sua mulher, ele começa a perceber a sua nudez e ele fica com vergonha, ele fica com medo quando ouve a voz do Senhor e se esconde. Ele prepara folhas lá para cobrir a sua vergonha. Vergonha essa que antes do pecado não era. Amém, irmãos? Agora, quando ele faz isso, Deus pergunta a Adão, onde estás, aquela coisa toda, e a Bíblia diz que Deus troca a roupa deles, tira aquela roupa que eles fizeram de folhas e coloca uma roupa de pele. Então nós conseguimos ver Deus, e eu não considero isso como uma oferta, mas era Deus já apontando para o que Jesus iria fazer. Amém, irmãos? Então, se Deus ele colocou pele no lugar de folhas, muito provavelmente algum animal deve ter sido sacrificado. Você concorda, irmãos? Algum sangue ali foi derramado para que a vergonha pudesse ser coberta por um tempo, até que o perfeito sacrifício viesse na pessoa de Jesus, o único e suficiente. Amém, irmãos? Então ali já era um apontamento para as coisas que iriam acontecer através de Jesus. Mas em nenhum momento você vai ver Deus trazendo instrução para Adão, para Eva, para Caim e Abel, como eles deveriam ofertar. Vamos comigo aqui. É bem interessante isso. Quando chega no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos identificar pela palavra a primeira oferta dada pela raça humana. Ninguém antes disso, de Caim e Abel, havia feito uma oferta ao Senhor. Mas aqui, sem instrução de Deus, não havia lá princípios de Deus, mandamentos de Deus, instruções de Deus. Olha, quando vocês forem ofertar, faça isso, faça aquilo outro. Tem que ser desse jeito. A oferta só pode ser tal e tal. Não havia. Amém, irmãos? Isso foi uma oferta espontânea, de coração. Amém, queridos? Pelo menos a de Abel era assim. E lá no versículo 1 diz assim: coabitou o homem com Eva. Adão se deitou com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Abel foi o quê? Vamos lá. Abel foi o quê? Diga, pastor de ovelhas. E Caim foi o quê? Diga, lavrador. Então vamos lá, treinar agora todo mundo junto. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Pronto. Eles nasceram, Abel, Caim, Abel. E no versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Se você for pegar esse mesmo texto, eu separei aqui, em várias outras versões, você vai encontrar a mesma coisa, a mesma base. Como, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje diz: um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. Na NVT diz: Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor.
Na versão fácil de ler, ele diz: Caim trouxe ao Senhor uma oferta do fruto da terra. Na Bíblia Viva diz: Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Na Corrigida diz: trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Na NVI diz: Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. E por aí vai. Se você for encontrar, se você for procurar, todas as versões vão dizer que ele trouxe do fruto da terra algo que ele estava cuidando, que ele estava plantando. Em momento algum você vai ver que Caim trouxe as primícias do que ele tinha. Amém, irmãos? É como ele tivesse lá plantado, ele pegou uma parte e levou. Em nenhum momento você vai conseguir perceber um cuidado de Caim em separar aquela parte que ele ofereceu ao Senhor. Em nenhum momento você vai ver em nenhuma versão a Bíblia dizendo que Caim pensou bem no que iria dar. Ele calculou, ele verificou a melhor parte, o melhor fruto. Não. Ele simplesmente, na colheita, ele pegou uma parte e levou. Amém, irmãos? Ele pegou uma parte e levou. Isso vai dizer muito mais para frente. Porque Abel não fez dessa forma. Abel, como pastor de ovelha, ele não foi lá junto às ovelhas, pegou qualquer uma pelo rabo e levou. Amém, irmãos? Ele não pegou qualquer uma e trouxe. A Bíblia diz que Abel, versículo 4, por sua vez, trouxe não apenas uma ovelha, não apenas um animal, mas trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Amém, irmãos? Você vai entender que a gordura, no contexto bíblico, seria a parte que agradava mais a Deus. Amém, irmãos? Além dele trazer das primícias do seu rebanho, que já é algo bem diferente que Caim fez, ele separou. Qual é a primícia aqui? Qual é a melhor parte aqui? É essa que eu vou levar para o Senhor. E além dele ter feito isso, ele foi mais excelente ainda. Ele ofereceu a gordura desse animal. Lá em Levítico, capítulo 3, não abra não, só vou citar, versículo 16. Agora sim, Levítico, Adão já tinha caído, Eva também, essas ofertas já tinham sido dadas, e Deus agora sim começa a dar instruções sobre os sacrifícios. E lá em Levítico 3,16 diz assim: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Então você percebe, ninguém disse isso para Abel. Isso ainda não havia sido escrito. Essa instrução ainda não havia sido dada. É a primeira oferta feita. E Abel consegue, irmãos, separar a primícia, o melhor daquele rebanho, e ainda daquele melhor tirar o melhor ainda, a gordura, e oferecer ao Senhor. Isso demonstra um espírito excelente de Abel. E você não vê nada parecido no coração de Caim. E ele continua dizendo: trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí a Bíblia diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Presta atenção comigo. Deus primeiro se agradou da oferta ou do ofertante? Gente, vou fazer de novo a pergunta. Deus primeiro se agradou da oferta ou do ofertante? No texto que estamos lendo, agradou-se o Senhor da oferta? Agradou-se o Senhor de Abel, ou seja, agradou-se primeiro o Senhor do ofertante, do coração do ofertante, amém, irmãos? Da motivação do ofertante, da gratidão, da honra, da excelência do ofertante, e depois da sua oferta. Amém, irmãos? Vai ficar claro no decorrer dessa mensagem que, por mais que você entregue algo muito bom, e bom mesmo, se o coração não estiver antes disso, essa oferta não vai ser aceita. Agora, a mesma regra que Deus usa com Abel, ele usa para Caim. Agradou-se o Senhor
de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Está comigo, irmão? E ele continua. Irou-se, pois, Caim, sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, o que ele está dizendo? Se a tua vida tem um bom procedimento, certamente a tua oferta será recebida. Caso contrário, se a sua vida não tem um bom procedimento, você pode dar até o couro do seu corpo. Você pode dar tudo que tem, mas para Deus vai ser só como barulho. Se não tiver amor, nada irá servir. Amém, irmãos? E ele usa de novo da mesma regra com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ainda em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, eu citei já que Deus fez aquela roupa de peles para Adão e Eva. E por causa desse texto de Gênesis 3, 21, algumas pessoas têm a compreensão, e eu respeito se quem pensa assim. Nós vamos analisar pela Bíblia, amém, irmãos? Vamos olhar o contexto bíblico para verificar se realmente é por esse caminho que devemos seguir. Algumas pessoas acreditam que, porque Deus ofereceu ali uma roupa de pele, sacrificou um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, ele aceitou a oferta de Abel, porque Abel também ofereceu um animal. Mas a gente não tem nenhuma base bíblica para dizer que foi por essa causa que ele recebeu. Pelo contrário, toda a estrutura do texto não está falando do tipo da oferta, não está focando no tipo da oferta, e sim qual é o tipo do ofertante. Amém, irmãos? Então, aí quando continuamos no contexto bíblico, iremos começar a ver lá em Levítico, que aí o Senhor começa a ensinar sobre como Ele quer as ofertas. E geralmente vai tudo girar em torno de sacrifícios de animais. Amém, irmãos? E por causa disso, porque Deus em Gênesis 3, 21 sacrificou um animal para com a pele do animal cobrir a vergonha de Adão e Eva. E depois do ocorrido de Abel e Caim, ele estimula o povo a oferecer animais. Jesus é comparado como o cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi oferecido. Aí nós olhamos lá Abraão, que oferece Isaac como sacrifício, e logo depois o anjo do Senhor aparece: não precisa fazer isso, Abraão, está aqui o sacrifício para você, e era um animal também. Juntando todas essas peças, faz a gente pensar que a oferta de Abel foi recebida porque ele deu um animal, e Caim porque deu do fruto da terra. Mas não é isso, irmão. Amém, queridos? Não é por causa disso. Então, nenhum momento até então Deus havia orientado a Adão ou orientou a Caim e Abel como eles deveriam oferecer suas ofertas. No versículo 7 diz assim, no versículo 7, deixa eu ler de novo o versículo 7, que diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então, o versículo 7 não diz o que eles deveriam dar, mas sim sobre o proceder bem. Ele não diz assim: olha, se você, Caim, oferecesse um animal igual ao seu irmão, teria sido aceito. Ou se você, Caim, oferecesse mais do que você deu, teria sido aceito. Não, Deus no versículo 7, ele não fala para Caim o tipo da oferta. Amém, irmãos? Ele não está falando, se você tivesse oferecido a mesma oferta que seu irmão Abel deu, do mesmo jeito, separasse a primícia do rebanho, tirasse a gordura dessa primícia, oferecesse a mim, igualzinho seu irmão fez, eu iria receber. Não foi isso que o versículo 7 diz. O versículo 7 está dizendo que se
todavia procederes bem, não é certo que serás aceito? A questão é, não é a oferta que eu estou dando, estou procedendo bem? A minha atitude, a minha motivação está certa? O meu coração está certo? Eu estou fazendo isso em amor, em gratidão, em fé, em justiça? Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, mesmo que Caim tivesse feito igual a Abel, Deus ainda assim não iria receber. Eu vou te provar isso lendo Lucas, capítulo 21. Naquele episódio em que Jesus, diferente dos pastores, né? E eu posso dizer, eu não vou ficar olhando sua oferta, muito menos o seu dízimo, amém, irmão? Isso é entre você e Deus. Aqui na igreja não tem aquele quadro dos endividados espirituais que está com o nome no SPC espiritual. Não, não tem isso. É entre você e Deus, irmão, amém? Glória a Deus. Eu não quero saber quanto é o teu dízimo, quanto é a tua oferta. Isso é muito individual. O que eu vou fazer é te ensinar a obedecer os princípios da palavra. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Agora, lá em Lucas 21, Jesus já estava com uma postura muito ousada. A Bíblia diz que Jesus ficou olhando as ofertas que estavam sendo trazidas para o gasofilácio. Amém, querido? Glória a Deus. Pense numa ousadia. Ele estava olhando. E é claro, irmãos, ninguém aqui é idiota. É óbvio que se você for olhar o contexto, você vai ver que quem gosta de aparecer se aproveita, é oportunista. Se aproveita dessas situações. Ô, Jesus está olhando? Então, peraí, vou fazer uma pose, vou fazer um negócio mais caprichado. Vou fazer ele pensar que eu estou dando muito. Amém, irmãos? Quem está com o coração errado antes de dar a oferta, vai dar também, quando for entregar, vai estar errado do mesmo jeito. Amém, irmãos? Lá em Lucas 21, versículo 1 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Isso dá um nó na cabeça dos ricos ali. Como pode? Eles fizeram maior firula, deram valores altos, porém do que sobrava deles. E aí eles viram que aquela viúva era uma viúva pobre e lançou só 2 pequenas moedas. E como pode Jesus falar que ela deu mais do que todos os outros ricos juntos? Eu estou lendo esse texto para deixar claro que mesmo que Caim oferecesse uma oferta igual a Abel, ainda assim essa oferta não seria recebida. Porque o tipo da oferta lançada no gasofilácio aqui perante Jesus é o mesmo. É a mesma espécie de oferta. O que muda aqui são os valores, mas é do mesmo tipo de oferta. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Versículo 4. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você percebe aqui que por mais que os ricos deram do mesmo tipo, da mesma origem, da mesma espécie de oferta que a viúva, a oferta deles não foram aceita? Amém, gente? Por mais que eles tenham dado mais, e na foto do Instagram e no Facebook iria parecer que eles estavam mais bem na fita do que aquela mulher, mas mesmo assim Deus não recebeu? Eu posso dar uma oferta igualzinha à sua, mas se o meu coração estiver errado, se eu não estiver fazendo isso em amor, em fé e uma vida justa, essa oferta não vai ser recebida. Amém, irmãos? Então, a ausência de amor, a ausência de justiça e a ausência de fé vai desqualificar tanto a oferta quanto o ofertante. Nós já temos uma base no texto de Gênesis 4 do porquê Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. Você já entendeu essa parte? Isso já é suficiente. Já seria suficiente, porque o texto está muito claro. O texto já está dizendo que um deu das primícias, o outro pegou lá uma parte.
além das premissas, um foi mais específico ainda, mais excelente ainda, pegou da gordura, e o outro só entregou lá. Amém, irmãos? Só que nós vamos ver esse mesmo homem Abel e esse mesmo homem Caim em outros textos das Escrituras, para deixar a coisa mais clara ainda disso que nós estamos dizendo. A ausência de amor no coração de Caim em dar a sua oferta desqualificou a oferta dele e ele próprio. A ausência de justiça, de uma vida justa, íntegra, de Caim, desqualificou também a sua oferta como ele próprio. E a falta de fé na vida de Caim em entregar a sua oferta também desqualificou ele e a sua própria oferta. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Diga, amemos uns aos outros. Pergunta rápida, quem ama mata? Então Caim estava amando Abel? Ausência de amor, diga ausência de amor. Vamos continuar o texto, versículo 12. Não segundo Caim, ou seja, apóstolo João, ele dá ênfase aqui e faz um paralelo entre Caim e Abel. Ele diz, olha, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí ele faz um contraponto aqui. Não segundo Caim. Não é para amar igual Caim. Que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, injustas. Não havia justiça aqui. E as de seu irmão, justas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou dizendo que a ausência de amor, a ausência de justiça e a ausência de fé desqualifica a oferta e o ofertante. E todas essas coisas, infelizmente, Caim caiu nelas. Porém, Abel tinha uma postura totalmente diferente. Abel deu a sua oferta por amor. Amém, irmãos? Abel deu a sua oferta em justiça. E Abel também deu a sua oferta pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, Hebreus 11, versículo 4. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Ele vai falar de vários homens e mulheres que andaram pela fé. E logo no versículo 4, Abel aparece aqui, como referência de homem que anda pela fé. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Como foi que Abel ofereceu o sacrifício? Diga, pela fé. A Rose estava falando agora há pouco aqui no momento de dízimos e ofertas, que isso é um ato de fé. Amém, irmãos? Só que a Bíblia também diz que tudo que não provém de fé é, diga, pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que o contrário também é verdade. Se eu estou andando em fé, eu não estou pecando. E se eu estou andando em fé, eu estou agradando a Deus. Tudo diferente de Caim. Caim, além de não andar em fé, não ofertar por fé, ele não estava agradando a Deus, ele não deu aquela oferta ao Senhor do fruto da terra, do trabalho dele pela fé. Ele só deu. Agora ele diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Pela fé, ele obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Irmãos, pega essa verdade e traz agora para a sua vida diária, para o seu dia a dia. Como temos nos oferecido ao Senhor? Em amor, em justiça e em fé? Ou temos vivido, irmãos? Ou nos doado, ou feito
as coisas de Deus ou o servir a Deus sem amor, sem uma vida de justiça, integridade e sem fazer as coisas pela fé? Será que estamos congregando numa igreja de forma mecânica? Ou tem amor envolvido ainda? Ou tem justiça envolvida ainda? Tem fé quando nós saímos de casa? Pai, eu estou saindo de casa para ir na igreja porque eu creio, eu tenho fé na tua palavra. Eu creio que quando a tua palavra diz que eu não devo deixar de congregar, como é costume de alguns, eu creio nisso e eu estou indo. Eu creio também que a tua palavra diz que é no ajuntamento dos santos, é na unidade, na comunhão que o Senhor libera coisas para a minha vida. Amém, irmãos? Eu creio que ao ouvir a palavra vai alimentar o meu espírito. Eu vou servir naquela igreja, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha função nessa terra, aquilo que o Senhor espera de mim, com amor, justiça e fé. Precisamos pensar sobre isso, para não entrarmos numa religiosidade, querido. Em achar que por dizer que é crente, as coisas já estão resolvidas. Deixa eu te dizer, se eu penso que se dizer que sou crente já está tudo resolvido, eu acabei de chegar na categoria do diabo. Amém, gente? Eu acabei de chegar no nível do diabo, mas ainda nem cheguei no ápice, né? O diabo ainda está melhor que eu. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e treme. Amém, irmãos? Ele crê e teme. Então, se eu estou acreditando que porque eu sou crente, até o diabo irmão. O diabo crê tanto em Deus, que quando ele ouve o nome de Jesus, a autoridade que é do nome de Jesus, ele sai correndo. Amém, irmãos? Será que o diabo está crendo mais que a gente? Você percebe, se não tiver cuidado, por que você está aqui hoje? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo para o Senhor? Isso está sendo sustentado pelo quê? Tem que ter amor envolvido, irmão. Tem que ter integridade, justiça envolvido. E tem que ser pela fé, querido. Existem alguns valores do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida. Eu vou citar para vocês, aqui no hall de entrada tem lá alguns quadros falando da nossa missão, dos nossos valores. E um dos nossos valores é vida de fé. Amém, queridos? Será que, depois de ouvir tanto sobre fé, estamos deixando de andar pela fé? Se isso é um valor do nosso ministério, um dos valores do nosso ministério é uma vida de fé, irmão. Vida de fé. Você precisa andar em fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Existem outros valores, unidade e amor. São outros valores do nosso ministério. Será que estamos andando em amor com o nosso próximo? Caso contrário, estamos religiosos demais. Com cara de crente só. Roupa de crente, cara de crente. Aleluia de crente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta e o ofertante porque não tinha amor. E recebeu a oferta e o ofertante porque Abel estava amando. Amém, irmãos? E é um dos valores do nosso ministério, unidade e amor. Outro valor do nosso ministério é integridade, irmãos. Integridade anda junto com a vida justa. Até para dizer, rapaz, eu faço parte do Ministério Verbo da Vida. Você vai ter que lembrar desses princípios. É o que nós cremos. Amém, irmãos? São vários outros valores, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor do espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Eu não vou falar sobre todos, vou parar aqui. Excelência é um dos nossos valores. Agora me diz, irmãos, será que Abel andou em excelência? Ele deu uma aula de excelência. Amém, irmão? Não vou entregar qualquer coisa. Davi andou em excelência? Também.
Não vou dar de qualquer jeito. Não vou oferecer nada que não me custe nada, que não me custe alguma coisa. Não vou oferecer nada que não me custe alguma coisa. Abel foi lá e separou as primícias, excelência. Peraí, deixa eu pegar qual é o melhor do meu rebanho aqui. Pegou o melhor. Não, peraí, eu vou oferecer a gordura junto aqui, a gordura. Amém, irmãos? Excelência. Será que temos sido excelentes, irmãos? Feitas as coisas com excelência? Ou estamos no mecânico, no automático? Glória a Deus, fique de pé. Glória a Deus. Queria ajuda aqui. Glória a Deus, aleluia. Não precisa, pode ser só aquele negócio lá. Pode botar lá. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse sobre o que você acabou de ouvir. Queria que você meditasse. Meu Deus, como eu tenho me oferecido ao Senhor. A minha oferta ao Senhor, a minha vida ao Senhor, o meu culto, o meu louvor, a minha adoração, a minha vida tem sido sustentada em amor, justiça e fé? Ou tem sido de qualquer jeito? Comece a questionar a você mesmo. Por que mesmo que eu estou aqui? Por que mesmo que eu vim? Lembra que quando Davi entregou o seu melhor, a Bíblia diz que Deus respondeu, irmão. Muitas das vezes estamos sem resposta de Deus, porque estamos vivendo de qualquer jeito. A partir do momento que nós atentamos para a nossa vida e fazemos de propósito, com a motivação certa do nosso coração, fazendo o nosso melhor, com excelência. Às vezes a gente pensa assim, o pastor está lá pregando a palavra, ele deve ter aberto. Você viu abrindo a Bíblia em qualquer lugar para ver o que Deus tinha para dizer? Não, irmão. Isso não é ser excelente. Eu me preparei para poder ministrar essa palavra ao teu coração. Mas às vezes a gente está fazendo os serviços de qualquer forma, indo para a igreja de qualquer forma, chegando nos compromissos de qualquer jeito, qualquer hora. Às vezes estamos num culto, na presença de Deus, desmerecendo essa presença e não reverenciando a presença santa do Espírito de Deus. Não reverenciando a palavra. Ficamos nos movendo para lá e para cá, saímos toda hora, olhamos o WhatsApp. Será que estamos oferecendo, irmão? Ou estamos brincando de igreja? Porque tudo diferente disso que nós ouvimos hoje. É uma brincadeira, é como uma criança brinca de casinha, irmão. Será que estamos brincando de casinha com Deus? Brincando de igreja? Ou o nosso coração está envolvido no que estamos fazendo? Estamos oferecendo o nosso melhor. Obrigado, Senhor. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei.